iniciar a nossa atividade, elevando o pensamento em prece, suplicando as bênçãos de segurança e paz para os nossos corações. Jesus, mestre e amigo, no início da tarefa de hoje, o nosso pensamento em prece agradece do melhor de nossos corações, com o melhor de nosso sentimento, o ensejo que novamente nos é concedido. E pela prece nós suplicamos bênçãos de equilíbrio e sustentação, a fim de que possamos, com os corações desarmados, polarizados pelo desejo de aprender para melhor servir, recolher o melhor no transcurso da nossa atividade. Que os benfeitores, sempre solícitos, estejam conosco, favorecendo-nos a aprendizagem. E que não apenas recolhamos as informações de que precisamos, aprendamos a assimilar com proveito toda aquela carga vibracional capaz de nos sustentar nos refolhos mais profundos de nossos espíritos. Que saibamos exercer a amizade, a afetividade, o equilíbrio e a paciência de uns para com os outros, fundamentando tudo nesta fraternidade indispensável ao nosso sucesso. Que a reunião tenha um transcurso feliz, assegurando-nos condições de atingirmos o seu término com alegria e com a paz em nossos corações. Que assim seja. O som está saindo aí nessas laterais? Está bem? Está baixo, não está? Alô, irmã? Subir um bocado, por favor. Alô? Melhorou aí? Melhorou? Então vamos lá? Nós estamos trabalhando o capítulo 2 de Gênesis e vamos ler a partir do versículo 6º, já que na semana anterior a abordagem aqui foi em outro enfoque, em outro tema. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saiu o rio do Éden para regar o jardim, e dali se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Avilão de ouro. O ouro dessa terra é bom, ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cuze. E o nome do terceiro rio é o Tigre, e este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates.
E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, ou melhor, não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Nós já trabalhamos aqui o versículo 6, falando do vapor, falamos do versículo 7, da formação do homem, lembrando que se soprou nos seus narizes não é apenas o fôlego, no que reporta as questões da vida biológica. Esse sopro pode representar aquele processo de elaboração da vida mental. E o homem foi feito alma vivente num fechamento clássico para quem conhece a doutrina espírita. O homem não vem para cá para dizer que é homem, no que diz respeito ao plano estrutural biológico. Ele se forma homem na vida espiritual pelo contexto natural das encarnações e da vida espiritual. Então já estava aqui, já mais avançado, quando foi incorporado em meio àquelas tribos primitivas do homem ainda de algum modo acentuadamente de retaguarda, acentuadamente embrionário ainda nos seus potenciais. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente e pôs ali o homem que tinha formado. Então essa colocação, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, nós comentamos ligeiramente nossa última participação aqui, definindo que sempre nós já encontramos no processo didático algo já prontificado para a gente poder aprender. Uns estão à frente dos outros. Por isso que nós até lembramos isso, que os dias do Velho Testamento começam à tarde. Já foi à tarde, amanhã, o dia primeiro, à tarde, amanhã. Então a tarde expressa que nós já pegamos o jardim pronto. Sabe entender? É igual o filho que nasce, quando ele chega aos 3, 4, 5, começa a dar fulgente. Teve uma manhã que ele não está notícia, que ele sabe que ele chegou ao plano, e que alguém cuidou dele, alguém o amamentou. Esse alguém pontificou o seu espírito para a implementação da experiência. Então isso é coisa lógica. Agora, em vez de a gente estudar o papel que nos cabe, prontificando a oportunidade dos que chegam, nós ficamos discutindo filosoficamente como é que foi criado o primeiro espírito. Aí nós vamos trabalhar nisso. Porque a gente vai comentar, existem os que estão na frente, os que estão atrás, mas querem colocar o incriado dentro do criado. Querem colocar o que é eterno no que é mortal. Querem colocar o que é infinito dentro do nosso finito. Então tem muita coisa que nós discutimos aqui que nós podemos dar amplas braçadas no conhecimento, fortificando os valores que implementam a fé raciocinada. Mas tem coisas que nós temos que ter a paciência e a humildade para determinar. Nós vamos encontrar, por exemplo, Kardec perguntando se a gente pode saber como é que Deus fez o universo, pela vontade dele, é que nós podemos dizer. O que vocês querem que nós falamos? E tem muito espírita querendo colocar Belo Horizonte dentro de uma cidade das imediações pequenas que não está. Então precisa ter essa visão. E o dia que tirar as interrogações do nosso superconsciente, a vida fica uma monotonia, ninguém aguenta. Porque o sistema que atesta o processo de nossa humanização, de nossa linha espiritual, nos encaminhando para a imortalidade, ela envolve o que não se sabe. Mas envolver o que não se sabe dentro de um plano de preocupação é sufoco. Aquele que não sabe, luta para saber, ele está bem. Aquele que luta para saber e fica aflito, está mal.
Tem muitos valores que a gente tem que analisar. Então a nossa felicidade não reside pelo que se sabe, reside pelo que se pretende saber nos fundamentos da esperança e da certeza que somos amparados. Então vamos ter essa noção no estudo de evolução. Porque senão nós transformamos aquilo que é abrir um esquema de aceleramento ou de aceleração do nosso campo de aprendizado, passa a transformar-se num processo de inquietude, de esquecimento, de dor. Saibamos. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então essas árvores representam os focos, os pontos produtores, os pontos de asepsia do campo ambiente, os pontos que mantêm a nossa psicosfera ou a nossa atmosfera psíquica, por aqueles que já irradiam para nós, dando sustentação de vida. Então a árvore aqui, tem muito espírita que ainda viu um jardim cheio de árvore. É preciso colocar o pé no chão. Conhece-se o fruto, aliás, conhece-se a árvore pelo fruto. Então vamos ter em conta isso. Que as árvores representam elementos irradiadores, produtores, que são naturalmente as mentes em evolução. Eu sei que está antecipando, mas e quando você fala que a árvore aí, essas duas árvores são da nossa sustentação psíquica, no finalzinho ele fala, se alguém comer, como é que estaria essa relação entre um e o outro aí? Tá certo, eu vou tentar responder já. Tá? Então plantou, e o Senhor fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista. O agradável nós comentamos, não foi? Porque o agradável é o ponto de relação magnética atrativa. Então antes de a gente olhar para a cara de alguém, antes de olhar para uma estatura de alguém, uma postura de alguém, nós já sentimos a vibração dela. A gente, por enquanto, é muito, vamos dizer, casca grossa, não nota. Tem assim que é uma coisa diferente aqui. Eu estava bem, eu estou triste. Não viu ninguém. É evidente que nós estamos aqui trabalhando o campo místico, que eu posso ter uma oscilação mental e mudar minha estrutura irradiante. Mas quase sempre pela conexão de agradável ou menos agradável entra em relação com o plano ambiente. Uma pessoa entra num ambiente absolutamente, vamos dizer, bem acabada, assim, é uma pintura adequada, gostoso, fluente o ambiente, um fica alegre, outro fica triste. E esse que ficou triste, pode ser que ele está com vontade de pintar a casa dele, de um ano não consegue. Então que ele bateu ali, ele faz uma linha de feedback com a tristeza dele e se entristece. Ou seja, enquanto um sorri amplamente com aquele ambiente alegre, aquele ambiente tocante, ele está triste. Ele mesmo não sabe explicar. De maneira que é preciso a gente controlar muito e investir nos reflexos que representam a formação de um piso de reação dentro de nós. Quando eu começo a ficar incomodado com as coisas, inconformado com as coisas, aborrecido com as coisas, tudo me aborrece, porque eu estou repetindo incessantemente aqueles reflexos de inconformação, de tristeza, de raiva, de desconforto. Então o espírito tem que aprender a sair do sufoco, porque senão ele cria um piso tudo desagradável para ele. Então a expressão que veio aqui é a árvore agradável. Se não é agradável, sai dela, entra morto. Porque muitas vezes o desagradável corre por conta do nosso plano de sintonia, né? Então, criou toda a árvore agradável à vista e boa para a comida. Então tem o plano de agradar e o plano de gestar.
Então a comida aqui não é alimentar o estômago, não. É o ponto de referência que instaurou um processo interativo de quem emite e quem recebe. Aqui é sexualidade. A árvore emite e nós aceitamos. Sem esquecer que de nossa parte nós somos árvores também. Que dentro do plano da dualidade ou da polaridade sexual, só recolhe com carinho aquele que emite com disposição e vontade de servir. Então tem gente que leva a vida inteira, que o bezerro é ótimo, que o fulano é ótimo, que o espírito é ótimo, ele não pensa dele irradiando, não. Os espíritos estão assim, eles acham que para ele está tudo ótimo, a gente está com ele, mas ele não emite nada. Então quando nós fizermos a nossa prece, porque estamos agradecendo a Deus, pedindo a Deus amparo, a gente convém fazer uma reflexão também. E eu, o que estou fazendo? Eu me deito na cama à noite e agradeço pelo dia que eu tive e a consciência aqui no fundo. O que você fez hoje? Aí eu tive contato com alguém e briguei com ele. A espiritualidade me deu uma chance, eu fui irritadíssimo. Ou fui irritadíssimo, né? Uma criatura que não... Então, esses são os pontos que estão incluídos no processo reeducacional em função dessas árvores, desse jardim. O jardim aqui agora é o grupo humano, é isso aqui. Encarnados e desencarnados. Nós estamos batendo papo aí fora e fora. Daqui a pouco nós mudamos de jardim, cada um vai para o seu jardim doméstico. Ou no dia a dia, na oficina de trabalho, com os amigos. Ou até no Mineirão, que passa a ser um jardim em alta escala, né? Quando eu vou quando o Mateus registra o que fizesse esse jardim especial, a gente disse, né? Exatamente. Porque o que fazer de especial do capítulo 5, não é isso, de Mateus? Ele define essa linha nossa de consciência. Consciência de existência. É, porque dentro do jardim tem duas árvores. Certo? A árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal que agora já levantou. Então fazer especial é conectar com essas árvores. Nós deixamos ser a árvore comum, natural, que produz nas linhas ou fundamentação. Na fundamentação, vamos dizer, da natureza, e já produzimos um fruto assim mais caprichado. Nesse sentido. Gostaria de saber se o jardim do Éden será que representaria o estado da consciência pura e as árvores seriam estágios da nossa evolução, a estágios do espírito humano? Eu não digo que seria a consciência pura, mas pode ser perfeitamente o jardim contendo o mínimo de recursos que nós precisamos. Então, dando um plano relativo para nós é pura. Porque o ambiente de um verme é a terra mesmo. O ambiente de um espírito melhorado não é a intimidade da terra, é algo fora da terra. Então, essa pureza é relativa. Mas é por aí que você está falando. É por aí. E sobre as árvores, seria estágios evolutivos? As árvores são componentes alimentícios. Tanto que nós aprendemos o seguinte, você tem até um ditado, né? Que a gente nem indica com quem tu andas, né? Quem és, né? Porque na realidade nós temos essa linha de funcionar a nível de pomar, mesmo de jardim. Nós sempre estamos conectados. Sempre estamos conectados. E essa conexão é por questão atrativa, como falei, até inconsciente. Até inconsciente, nós estamos relacionados com as pessoas. O Emmanuel faz até um trocadilho com esse pensamento. Ele diga, me diga com quem tu és, que eu direi com quem tu andas. Então, continuando, quando nós entramos aqui nessas árvores, diz assim, e a árvore boa, agradável à vista e boa para a comida. Quer dizer que ela é
um suprimento disponibilizado pela misericórdia. Porque no próprio ambiente nosso, em tese, tem o que a gente precisa. Só saber adotar o esforço seletivo e de busca, né? Procurar. E a árvore da vida no meio do jardim é a árvore da ciência do bem e do mal. Não sei se seria hora de falar dessa árvore da vida e da árvore da ciência do bem e do mal. Porque, como agora já levantou aqui, lá embaixo está assim: de toda a árvore do jardim comerás livremente. É isso? Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse advérbio, certamente, ele é importante. Ele que é a mola, vamos dizer, qualificativa do processo. Certo? E certamente vai ser em decorrência da natureza vigorante no coração nosso que se pretende. Porque tem gente que seleciona amizades, seleciona as árvores que são agradáveis à vista, mas não são boas para a comida. A primeira coisa que aparece é agradável à vista. Nós somos chamados a atenção pelo interesse e pelos desejos que automaticamente se irradiam no coração. Mas nós temos muitos desejos extravagantes. A gente cultiva o desejo de vícios, atende perfeitamente a nossa sensação do agradável, mas não é bom. Então nós temos que ter esse cuidado de separar entre o que é agradável e o que é bom para comer. Essa árvore da vida e do bem e do mal, é assim, nesse sentido, se a gente, porque é um conhecimento, né? Então a gente não deve comer porque não está preparado, ou comer quando estiver preparado lentamente? Ou a proibição foi exatamente para ele comer. Despertar interesse. Porque eu acho que a divindade é uma armadilha para nós. E a gente cai em todas. Cai porque nós somos que nem a gente só gosta do que é proibido. Ué. Então é uma coisa flutuante. Só um bocadinho, nós vamos chegar lá. Tem que ser muito lentamente isso aí. Então é uma coisa flutuante. Ora vida e ora árvore. Né? E árvore, que nós somos árvores. Árvore. Isso. Mas é ora árvore, ora é a vida, né? Bem da vida. Nós vamos analisar. É quando sua árvore produz frutos de vivificante. Nós comentamos isso aqui, não foi? Vivente, alma vivente. Alma vivente. Nós alimentamos tudo que é árvore para poder manter a vida. Agora, a vivificação tem que ser na árvore da vida. Na vida. Então, se você usar só a árvore da ciência do bem e do mal, certamente você morre. Que é o caso em questão. Que é o caso em questão. E nós vamos mandar buscar os frutos aqui para ver o que é um e o que é outro. Então vamos ver, continuar aqui. Vamos dar uma abordagem para tentar facilitar o que vem à frente. A árvore da vida é a árvore do amor. É aquela que você ingere não pelo ato exclusivamente da ingestão. Você ingere pela ingestão interativa com seres e nota que você adotou o sistema do amor, que é o alimento das almas. E o amor é muito mais irradiante do que no campo de fora para dentro, que é assimilativo. O amor nos mantém no universo e não damos notícia dele. Agora ficamos felizes quando nós realizamos algo que vem ao encontro de nossas aspirações. Então a árvore da vida está antes do árvore do bem e do mal. Agora, quem pisou no jardim do Éden, já como homem existente antes, vamos dizer, da implementação do jardim aqui, são aquelas entidades que já tinham conquistado valores lá fora. Porque o homem nativo está lá atrás. Façamos o homem a nossa imagem, com a nossa semelhança. E Deus os abençoe e Deus lhes disse. Então esse homem
que veio na linha natural da evolução, já estava no orbe. Então era preciso fazer um processo interativo. Esse homem que estava no orbe instaurou no orbe um mundo de provação, ou de provas. Encarne para aprender. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Mas para auxiliar o mecanismo já de ordem moral, não intelectivo no campo da aprendizagem, era preciso interações para medir o plano avaliativo do instinto de solidariedade que precede o amor. E para tanto era preciso essa miscigenação. Com a vinda desse que encarnou nesse jardim aqui, que já era homem, entre aspas, hominíteo, instaurou-se no orbe o processo de expiação. Pois que os Espíritos colocam na classificação, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, a classificação dos mundos, mundos primitivos e mundo de expiações e provas. Porque eles trabalham concomitantes. Perfeito? Então nós temos revelações, temos campos operacionais, encontros e reencontros. Pode falar. Você tinha levantado a mão? Não, eu estava pensando, antes da gente entrar no jardim, tem uma localização dele que é no Oriente, e até a própria palavra Éden, eu fiquei pensando o que realmente significaria para nós. Nessa condição de dentro para fora, como é que está esse jardim aqui de dentro? Como é que ele é formado? A primeira coisa, vocês já viveram momentos, uma pergunta que eu vou fazer no ar aqui, eu sei que todo mundo já fez isso. Vocês já viveram momentos assim de verdadeiro êxtase? De profundas alegrias? São momentos às vezes rápidos. Já viveram? Infelizmente seria bom que todos vivessem isso a todo instante, mas de vez em quando a gente vive isso. A primeira coisa que bate no coração da gente é aqueles que nós amamos. Tão bom se tivesse aqui. Mas não é se tivesse, não. Se tivesse aqui, tivesse em sintonia. Eu podia estar lá e falar assim, que extravagância, como acontece hoje. Mas em alguns momentos que vocês viverem isso, que vocês têm vivido, verifique se não acontece isso. Porque se não acontecer isto, é bruto egoísmo. Se nós amamos, né? Hein? Se nós amamos, né? Se nós amamos. Obrigado. Certo. Primeira coisa. Como acontece aqui às vezes, com cheiro de justiça, acontece isso aqui. Se a gente vê uma coisa surgindo aqui com muita clareza, seria bom que meu marido estivesse aqui. Às vezes não seja amor, não. Talvez seja a árvore da ciência do bem e do mal. Porque ver se ele resolvia esse problema dele. A justiça aí. Sabe que deu para entender? São coisas profundas que alimentam a alma para 2 reencarnações seguidas. E nesses lances significa a ingestão de substâncias do amor que nos projetam em 3 reencarnações para frente, com confiança e esperança. Parece até que nós aí não está virando misticismo, mas quem não entende, paciência. Quem entender, guarda. Quem entender, guarda. Essas proposições então vêm a derruir aquela ideia de que nós temos muito inconsciente, vamos dizer, por método inconsciente, meio consciente, semi-consciente, da negociação com a caridade. Eu vou agora estabelecer um trabalho, uma atividade social filantrópica, consequência para sair dessa tristeza que eu estou. Não tem nada a ver mais porque é uma questão toda íntima. Toda íntima. Às vezes você faz ajuda a 3 pessoas naquele dia. E aguentou uma pancadaria de um coração que você ama. E foi feliz na sua postura, na sua administração. A sua caridade, às vezes, foi muito mais importante nesse golpe que você sofreu, da irreverência de um coração vinculado, do que de 3 que você ajudou lá fora.
no campo do nosso aproveitamento, da nossa projeção. Nós estamos vivendo um momento psicológico no nosso plano de evolução, um estudo dessa ordem. Agora estamos vivendo com o pé na terra aqui, porque a árvore está com as raízes enfiadas na terra. Senão não é árvore. Certo? Seria guirlandas penduradas lá por cima, que não tem nada a ver e não alimenta. Pode ser agradável à vista, não alimenta. Então a árvore por excelência, que tem amor e que alimenta por feedback, por retorno, esta tem que estar com o pé, com a raiz encravada. Essa raiz significa estar junto daquele que representa as linhas da afetividade nossa. E as árvores, nos seus píncaros, representam até onde o nosso superconsciente pode alcançar. Porque lá recolhem as substâncias quintessenciadas, não é pela raiz, é pela captação do coronário que está no alto dessa árvore. Ficou claro? Mas alimenta o plano de estabilidade pelo genésico que está com as conexões com o tronco e com as raízes. Eu estou misturando as coisas para vocês terem condição de pensar. O rio, seu Honório, banhando as raízes, ainda é o trabalho de sustentação do ser. E a terra? E quando pega... A gente falando de nós como árvores, o que é a terra? A terra, no caso, está entregue à misericórdia. A terra representa toda a soma que você faz de elementos para preparar, vamos dizer, uma linha de conexão de um coração. Essa terra tem a terra em si, o humus, tem todo o material fertilizável, fertilizante, tem tudo que você possa imaginar. Isso é misericórdia, é campo ambiente, é auxílio. De mim para com o outro. Você para com o outro, para com os outros. Então Jesus construiu a terra, certo? Porque ele ama essa terra. Por isso que ele ama. Então, se nós ficarmos só naquela linha de conexão de ponta a ponta, isso é questão elitista. Quase sempre o sofrimento vem de natureza particular. Você pode contar com ajuda, mas são coisas que você vive no seu anonimato e às vezes pensa assim, poxa vida, o negócio não é fácil. Não, Honório, mas ele é a seiva, não é? Hã? Jesus é a seiva. Sim. Ele define como videira, né? A videira é verdadeira. Não é isso? O pai é o lavrador, né? E nós somos os ramos da semente. Está no capítulo 15 de João. Só um bocadinho, por favor. Essa videira verdadeira, ela é a árvore da vida, é por isso que ela está no centro, que ela irradia para o... Essa árvore da vida, ela é uma síntese de figueira, de videira, de oliveira, de outras plantas. Ela é uma síntese. Porque dela irradia o conhecimento da figueira, dela irradia os testemunhos que a pessoa tem que aprender para reeducar-se da videira, e dela irradia-se a oliveira que produz o óleo responsável pela luz. Então é preciso saber se o seu sacrifício está produzindo luz. Percebendo? Então o que é a luz? A luz, em primeiro, número 1 da luz, ele é ensinamento, porque para muita gente estudar o livro dos Espíritos só e aprender o que é reencarnação é luz. Mas para o outro isso não é luz mesmo, não. Isso é figueira. Não é ainda oliveira. Então o conhecimento começa na esteira mental e termina no plano operacional da irradiação. Então é um processo que se vai interagindo. A figueira eu estou recolhendo valores e explicando. Estou sendo paciente para explicar. Depois estou explicando e fazendo luz. Não estou alimentando só o corpo, não. Quanto mais alimenta o interesse pessoal, alimenta o corpo, é figueira. Quanto mais injeta na alma, já caminha para o plano da luminescência da oliveira. Assim que nós analisamos o assunto. Então, voltando aqui, você queria falar? Rapidinho, vamos? Com essas vocações da árvore da vida, que é a primeira vez que eu estou estudando, eu estou sentindo que também tem uma relação muito grande essa árvore da vida com o Criador. Porque
o Espírito Superior Demunou, no capítulo Pedir e Obtereis do Evangelho segundo o Espiritismo, a única obrigação que ele coloca por cristão dos Espíritos Superiores que codificar a doutrina, é a obrigação de orar de manhã, agradecendo ao Criador com muita sinceridade, com muita profundidade e pedindo com muita humildade. É a única obrigação que existe. Então eu acho que esse contato com Deus no início do dia, por exemplo, eu acho que estabelece essa conectividade com tudo que é sagrado para fortalecer. Seu pensamento, funciona o amor seu pensamento está na linha correta, pelo que eu depreendo. Estou falando aqui para o pessoal que está te ouvindo. Certo? Pode estar tudo tranquilo e dentro. Mas em vez de você falar que a árvore da vida é o Criador, você fala que é o Criador. Sim, fala que ele é o Cristo. Ele é o amor que dinamiza, é o amor que produz. Então o Cristo representa o amor em faceta operacional. Então onde é que está a raiz da árvore da vida? Aí nós falamos o seguinte: bom, a primeira referência na árvore da vida com o indivíduo foi os capelinos. Então, como Paulo define, a oliveira está em capela. Alguns ramos foram quebrados e jogados para cá. O gentio foi enxertado contra a natureza nesses galhos. Então vamos dizer que se pergunta onde é que está a raiz. Se o capelino veio de lá e outras entidades vieram de outros orbes, a raiz não está na terra. Como diz Paulo em Romanos, recebeu parcela, galhos. Então chega em capela, você procura aí que está a raiz da árvore da vida. Não, aqui vieram os galhos, vieram os ramos. De onde? Sírios. Então vamos em Sírios, tá lá. Não, aqui também veio galho, veio ramos, entendeu? Então ela percorre o universo. Então onde há um amor transformado em caridade, tem frutificação de árvore da vida. A árvore da vida então é Deus. Não. Não? Aí você está transformando a causa no efeito produtor. Certo? Ele mantém a árvore da vida, ele sustenta a árvore da vida. Eu entendi que é uma coisa de dentro para fora, eu entendi. Exato. Mas por isso que esse de dentro para fora, para acontecer, tem que ter uma ligação muito profunda com o Criador. E quando a gente não tem essa ligação no início do dia com Deus, tudo dá errado, o dia todo atrapalhado. E alguém que chega até... Essa fonte, ele que nos liga essa fonte, ele tem essa propulsão, essa força de propulsão. E você só vai sedimentar isso, sublimar isso como eu, qualquer um, na hora que nós temos entendimento. Porque se alguém chega perto de você e fala, você foi formidável, não. Eu sou apenas a árvore cheia de flor e de fruto que produziu, mas a seiva não é comigo, não. Entendeu? Então ela vai se estendendo. Então, continuando. Mas está complicado hoje, é impressão, né? Não, tá não. Tá bom. Leonor, eu queria perguntar sobre o joio. Tem alguma coisa a ver? Espera o joio, Tiquinho. Segura um bocado, depois você traz o joio para mim. Para não perder a linha aqui. Só complementar essa linha que você falou ali. Tem uma frase. Em toda parte, quem ama, chega à frente daquele que simplesmente sabe. São as duas árvores. Quem ama alimenta de que árvore? Da vida. Quem sabe? E sabe por que nós caímos em expiações complicadas? É que estamos alimentando a árvore da ciência do bem e do mal. Ficam atentos. Ela é apenas o caminho da árvore da vida. Agora tem gente que está satisfeita. Tem muita biblioteca ambulante aí não estou satisfeito, não. Transformou-se em biblioteca ambulante. E o pior é quando nós postulamos, estamos com o conteúdo da biblioteca na cabeça e postulamos caprichos pessoais para fugir da raia. Porque o conhecimento exacerbado para além da linha nos dá condições de encontrar o porquê de muita coisa extravagante. E acabamos endossando coisas que nós ainda estamos presos a ela. A coisa melhor que tem é quando eu descubro que tem algo que estou errado, que alguém me ajuda a depreender. Realmente, ainda
posso até postular que não é preciso disso. Não é preciso disso. Isso me é agradável ainda. Embora não seja tão bom para a comida como está aqui. Mas eu estou na busca de alterar isso, modificar. Boa tarde, Leonel. Não basta saber, mas eu preciso viver o que sabe, né? Viver o que sabe se transubstanciar. Porque não foi proibida o acesso ou a chegada, proibida a chegada na árvore da vida, não. A árvore do conhecimento do bem e do mal foi cerceada. Porque Capelino veio para cá com conhecimentos gerais da árvore do bem e do mal. Veio para cá para poder resolver problemas de amor, de fundamentação afetiva. E eles aderiram. Tanto que a Eva foi chamada aqui no capítulo 3 para a árvore da ciência do bem e do mal. E a serpente argumentou certamente. E aqui, ó. De toda árvore comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. A serpente disse à mulher assim. A mulher disse à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Meio do jardim da consciência dela, que é a consciência do bem e do mal, não era da vida. Né? Não comereis dele e nem tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Então o nosso eu inferior diz, não morreremos. Eu vou ser feliz, vou vencer. Eu tenho força. Mas a colocação de cima para baixo, certamente morrerá. Por quê? Porque é um conteúdo teórico em cima de um condicionamento milenar. Agora a vontade tem uma elasticidade que vai ao infinito. Só que tem que ser elaborada. Ao passo que a irreverência do instinto é automática. Quem que está afirmando e infirmando aí? No primeiro ponto é a misericórdia superior pelas linhas intuitivas. Vai devagar, para você não cair. Certamente morre. E o que está de baixo, não. Certamente não morrerei. Então não basta sair daqui entusiasmado, não sair projetando trabalho. Projetando sem aflição. Sem aflição. Certo? E sem abusar da autoridade também. Nós temos caído muito pela hipervalorização de nossa autoridade que nós não temos. Agora temos que exercê-la. Temos que ter autoridade. E ela é otorgada, né? À medida que a gente autoridade, vai porque se não fosse a outorga ou a fiança dos nossos benfeitores, talvez não estivesse estudando isso aqui. É igual o pai faz com o filho. Tá bom, vou fazer isso aqui, vou te ajudar. Não é assim? A mãe do André Luiz garantiu o André Luiz, não garantiu com Clarence? Vai estar o meu filhinho lá que eu garanto que ele não vai decepcionar. Então nós estamos debaixo de fianças. Só analisar a doutrina que você nota que sem ele, como Chico fala assim, mano, não faço nada. Ele sabia que estava todo ele endossado. Porque nós, por nós próprios, nada podemos, mas tudo por aquilo que nos fortalece, está em pau. Então o que significa? Não vamos bater no peito que a gente pode, não. Isso é ousadia. Ousadia sem saber equilibradamente como conduzir. É insensatez. Quando a gente bate assim, eu posso, certo? Eu tenho condição de realizar, é na extensão do meu saber. Revertido para o alto, não para a parte inferior das nossas extravagâncias. Vamos analisar. Essa árvore da ciência do bem e do mal é quando nós reagimos ao ambiente, favorecendo um condicionamento adquirido anterior. A ciência do bem e do mal faz você conhecer os mecanismos, faz você conhecer até ter direito sobre determinadas leis. Tanto que nós podemos reverter as forças universais que estão equilibrando o universo para o bem, desviá-las para os nossos caprichos. Aí é a aplicação do conhecimento em causa própria, que é a maior complicação para a vida. Pode dizer. A gente pode depreender, então, que essa árvore da ciência do bem e do mal é uma vida abundante, muito mais ampla do que nós, mais da vida, né? Agora, da ciência do bem e do mal, ela tem um conteúdo de personalidade, muito, é o eu gritando mais forte.
Sem dúvida. Por quê? Porque você penetra nos caminhos ou nos arcanos da divindade. Intelectivamente. Não por revelação? Por revelação, pelo contrário. Por revelação, sim. Mas por realização, não. Ok. Por realização, não. Por isso que nosso estudo hoje ele tem um endereço certo para as nossas linhas de sensibilidade. Porque está assim aqui na frente, quer ver? Ó? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Sabendo. Conhecimento intelectivo. E é o grande, mas acontece quando nós complicamos o destino, o caminho abre a ciência do bem e do mal. Nós estamos tentando redimir o nosso espírito na condução evolucional pelo conhecimento. É o processo, é quando os espíritos disseram, é uma coisa simples, é uma, como é que eu falo? É uma chave. Essa chave está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5. Espíritas, amai-vos o primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo. Se nós estivermos invertendo, vamos para o grupo Emmanuel, porque é instruí-vos e amai-vos, aí nós estamos na retaguarda evolucional e criando problemas. Não sei se vocês entenderam. Ama profundamente o que você tem. Você tem direito de penetrar e comer da ciência do bem e do mal para facilitar a evolução, que é nos mundos superiores é assim. É a evolução pela educação. Então, como é que o senhor define amar? O que é amar? Amar é você adotar o que você já sabe, ao invés de ficar acumulando conhecimento. Hein? Você está na cozinha fazendo um sanduíche lá, sabe, no forno, lá, na coisa, faça um carinho. Se você está assim, onde é que está pão? Onde está a manteiga? Para. Não vai pensar em quitute de caviar, não. Não, então estou bonito na vida. Você está me dizendo que quer chegar? Estou ruim, não. Pois é. Então, se você está pensando em ser um cozinheiro lá da alta... Sou e dos bons. Pois é. Então, o que você faz? Aí já caiu. O que você faz? Capricha no sanduíche que você sabe fazer. Perfeito? Me tranquilizou bastante. Então tá bom. Te pegou pelo... Espera, Ricardo, vamos lá. Fala você. Aprendi a contentar-me com o que tem. Isso não significa que ele falou, está muito bom para mim, não quero mais nada não. Aquele que ensina tudo isso para nós. Então, isso representa. Contentar, que o verbo contentar, não é só no seu sentido de estar bem com o que eu tenho, não. É estar alegre. A raiz tem qualquer coisa de contentamento. Certo? Estar contente. Estou feliz com aquilo que eu tenho. Mas isso aí não é nas coisas materiais, não? Aí já atrapalhou tudo. Atrapalhou tudo. Estragou tudo. A gente pode ver que o nosso falando do conhecimento, a sua habilidade está longe. Todo aquele que tripudia em cima do que conhece, afastado, desinteressado pelo plano aplicativo, nas coisas mais simples, ele não está bem informado. É por isso que eu bato muito aqui, pessoalmente, nós falamos isso, né, Freitas? Conhecer está na antessala do conhecimento, da sabedoria, da realização. O conhecimento te joga em contato com o universo, mas no piso que você está. Você não consegue sair do lugar. Com os pés todos cheios de chumbo e presos na retaguarda. Lá atrás tem um companheiro que só fala você. Eu diria que você poderia resumir isso então, é que é o grande momento da transposição entre conhecimento e sabedoria. Exatamente. Só que isso urge na nossa vida o passar de ter para ser. Exatamente. Então vamos dizer que a árvore do conhecimento seja o ter. E a árvore da vida seria o ser. Mas infelizmente, sem trabalhar no ter, nós nunca chegaremos ao ser. Agora, o que projeta o ter é o ser. Com o que eu sou, eu projeto ter. E modelado pelo ser, eu transubstancio o ter em ser. Com a sabedoria. Com a sabedoria. É um processo normal, porque não está proibido, não. Certamente,
Tanto que Você vai aprender com o texto. Exatamente. Seu Honório, quando... Espera só um bocadinho. Quem falou aí? Para amar não é necessário conhecer o bem e o mal. Jesus para mim foi o amor. E para mim também sempre foi o amor, porque teve o domínio, o conhecimento do bem e do mal. Vamos voltar para o texto do Espírito de Verdade. Amai-vos o primeiro ensinamento e instruí-vos o segundo. Se você ama, vamos dizer, dinamizando o que você sabe, e procura não saber, de a pouco esse amor se transforma em justiça. E na hora que o amor se transforma em justiça, fica tudo seco novamente. É mais ou menos assim. Passa uma pessoa que você tem simpatia, cai na sua rua toda semana. Bate lá seu interfone, a sua campainha, e dá um sorriso e tal. Peraí que eu vou buscar seu trocadinho. Vai dar R$1 para ele. Não tem essas coisas? Baixa lá e tal. Aí já tem 2 anos que ele faz isso. Se você deixa de dar R$1 hoje, você sofre horrivelmente. Amor não leva a sofrimento de ninguém. Não sei se vocês entenderam. Na terra não, né, Honório? Como é que é? Na terra não, né? Explica, eu não entendi. Né? Amor não leva ninguém a sofrimento? Aqui na terra. Ah, sim, tá certo. Porque qualquer amor que naturalmente você leva a efeito, você, vamos dizer, sente bem, sente euforia. Mas quando você nota que alguma coisa que os outros não fazem, que você fazia e começa a sofrer com aquilo, tem qualquer coisa errada. Então o amor repetitivo naquela cadência milenar, ele se transforma em justiça, ele deteriora não no termo, mas ele perde a essência, ele perde a vitalidade de alimentação pessoal. É nesse sentido que eu quero. Ele fica profissional. Ele fica profissional, ele fica automático. Ele é algo que vai além da obrigação, além do dever, além de tudo que possa imaginar. Mas aí, nesse caso, não é necessário conhecer o bem. Nós não estamos aqui conhecendo? E mais à frente fala que aquele que comer da árvore do conhecimento, certamente no dia que você já tem uma soma de caracteres embutidos no seu coração, que eu já tenho, todos nós temos um parâmetro, não temos? Até onde a gente vai? Certo? A gente hoje aprendeu, pelo menos agradável tem que ser os outros. Espera um bocadinho. Agradável tem que ser aos outros, com os outros. E cumprimento sorrindo e tal. Ainda que tenha chaqueca, coisa parecida, tudo bem? Então eu aprendi isso. Na hora que eu fecho o otário, respondo de maneira infeliz, eu sofro. Por quê? Porque eu tenho embutido numa certa postura de vida e resolvi fazer uma nos parâmetros da lei de justiça, que é a essência do bem e do mal. Então realmente é retrogradar. Você sair da asa da vida e voltar para o campo da justiça. É nesse sentido. O senhor está levantando a mão? Pode dizer, Deus. Eu gostaria de saber, amar resume os 10 mandamentos, né? Por que o Espírito de Verdade fala em ensinamento e não mandamento? Amar é o primeiro ensinamento e eu acho que eu não quero justificar não, porque é um assunto muito sutil, não é isso? Mandar e ensinar. É porque lá atrás com Moisés era um mandamento mesmo. O Espírito de Verdade é ensinamento que é mais suave, é por amor, é por opção de vida. Lá atrás é por necessidade mesmo. Isso é que me ocorre, mas não quer dizer que eu quero fechar em cima desse postulado. Não. Mas dentro do que ele trouxe, então, seria a correlação ensinamento da árvore da vida. Pois e é. mandamento da Porque árvore. ensinamento é o que nós estamos fazendo aqui. O que nós estamos aprendendo da árvore da ciência do bem e do mal lá atrás, que era mandamento, hoje é ensinamento. É a árvore da vida. Essa ficou mais abrandada, é isso? Samara, eu acho que essa dificuldade do amor que está todo mundo aqui demonstrando é uma questão de falta de humildade nossa na nossa evolução natural, porque o próprio Jesus, que é o nosso Salvador e Mestre, ele colocou que fazia vontade do Pai, porque sabia que a estratégia do Pai era superior à dele.
Então, quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, Senhor Deus, me ajuda a amar esse dia, eu estou nas mãos dele, eu vou ser útil. Mas quando eu me coloco, hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer certinho, vou me vigiar naquilo, eu estou inútil, porque eu estou me colocando dentro das minhas possibilidades, que são muito limitadas. E quando eu coloco o amor, eu estou me ligando ao Criador, ou seja, eu vou funcionar com muito mais. É um processo que se desenvolve dentro de cada qual. Isso ainda ontem eu estudava o mandar. E mandou-os para a sua vinha. O que é mandou-os? Ele foi lá e angariou lá o assalariado. Quer dizer, quando o assalariado tem consciência, aqui já não é mais pedido, é uma ordem. É isso? O verbo mandar é aquele que vem de fora para dentro em justiça, aquele que de dentro para fora sai em amor pelo amadurecimento da própria consciência. Já não é mais porque eu vou fazer o bem. Já há um grito aqui dentro, faz. Pode dizer, Adriano. Eu estava pensando aqui na ordem de instruir para depois amar, né? Quando a gente busca uma profissão, quando o adolescente lá faz o vestibular, por exemplo, ele está buscando se instruir para depois no exercício da profissão exercer o amor, vamos dizer. Exato. Mas aí não bate com a ordem colocada, né? Amar primeiro, depois construir. Mas eu acho que a escolha dele, muitas vezes, é feita por amor, né? Então, na verdade, o amor antecedeu mesmo. Tem que anteceder, porque para que nós não fiquemos suscetíveis de penetrar na árvore proibida, que é do conhecimento do bem e do mal, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos tentando, dentro da linha de misericórdia, de sensibilização que já toca o nosso coração, já não há no nosso coração o desejo de fazer o bem? Nós estamos aqui como religiosos. Os religiosos se complicam, porque eles estão preocupados em aprender para cercear a manifestação do mal. Eles estão muito preocupados com o diabo, não é isso? Muito preocupados com o erro. Então é um processo de se analisar com tranquilidade, com um sentido muito egocêntrico, para salvar a pele. Então o que nós estamos descobrindo? É que Deus nos espera nos outros. O que é Deus nos espera nos outros? Ele nos espera nos outros porque não tem ciência do bem e do mal, nem verdade, tem o outro. O outro que nós podemos estar sozinhos numa região 10 anos. E estamos cuidando da terra. Lá um dia alguém passa, lá um dia avião passou e observou lá, e eu que tenho trabalho lá. Pelo menos está sendo agradável à vista de alguém. Então a nossa posição como aluno, no mínimo, tem que agradar os outros. Como o Chico ensinou. Você não é obrigado a agradar a todos, mas pelo menos luta para não desagradar ninguém. Já é um agrado. Certo? Embutido. Agora, no mínimo a gente agrada. Mas o ideal é que se sustente. Que ela tem que ser boa para a comida também. E tem muita gente que a gente fica assim, a pessoa fala assim, cuidado com ele, que sorriso ali é perigoso. Quer dizer, ele é agradar, mas não entra no fruto não, que você está arriscado. Infelizmente nós vivemos num mundo assim. Então é preciso que nós olhemos a nós, não os outros. Os outros, vigilância, cuidado, equilíbrio. Agora eu que tenho que descobrir. Sorrir, mas não fala nisso não, que ele não faz. Sorrir para fazer, puxa um copo d'água a mim. Aí, você é bobo, você tem perna para buscar. Aí, sorrindo para todo lado, é uma prodigalidade. Então isso é que nós estamos notando, que o que segura o nosso acesso à árvore do conhecimento, que a doutrina espírita é um vasto laboratório. Mas quando o Kardec falou conosco, fora da caridade não há salvação, com inspiração lá do Centro de Paulo, o que nós aprendemos? Não adianta encher a cabeça. É um dos propósitos que nós estamos analisando nesse ano do sucesso centenário do Livro dos Espíritos, não é isso? Nós estamos comentando. A primeira parte do Livro dos Espíritos, o que é? Origem, causas primárias, falando da evolução. Segunda parte, do mundo espírita, mostrando a interação do mundo espiritual com aquilo. Depois, leis morais. Não adianta conhecer a origem da vida, conhecer que tem plano espiritual. Certo? É preciso que a gente entenda os mecanismos das leis para viver em paz. E os espíritos ensinam que fora da caridade não há salvação. Então o conhecimento espírita não adianta falar que ensinou e não abriu o caminho. Só quem não quer enxergar. Agora nós somos tão sagazes que a gente prefere fazer cesta básica, ir para a fila para ajudar os outros.
Porque esse que é o amor do dia a dia, a gente vai deixando. 2 milênios atrás Jesus falou que nós nos amássemos uns aos outros. Não falou, dá a cesta básica para um, faz aquilo com o outro. Isso nós vamos criando por necessidade e é uma salvação para nós também. Não estou combatendo isso. Mas é preciso sistematizar o bem para a gente aprender a ser solidário. Mas é preciso aproveitar também com bom senso e equilíbrio cada instante, que é muito mais fácil. Mas nós queremos ser agradáveis. Mas a árvore, aliás, o fruto é pernicioso, o fruto é perigoso, até venenoso. Tem gente que tem medo de chegar perto do outro. Nós temos gente aqui que tem irmão dentro de casa que não passa nem perto. Ou pede uma caneta, é dele, então não quero não, obrigado. Perceberam? Nós temos que ver agradável e boa para a comida. A senhora Beth está pedindo para falar aqui, ó. Está sumidinha atrás, Beth. Tirou você, Beth. Espera um bocadinho. Fala, dona Neuza. Pode ser uma pergunta até boba, mas está me incomodando muito. Por que a gente, num estudo desse, fica com medo? Dá medo. Por quê? Não entendi. Dá medo. Não, porque dá medo, dá responsabilidade. Dá medo. Mas não são todos que têm medo, não. Algumas às vezes estão temerosos. Pode ser que a gente mesmo tenha medo de penetrar, por causa das consequências. Tem gente que realmente tem essa preocupação. Não quero sair da minha não, porque sei lá o que vai me exigir. Sair do automatismo, né? Sai do automatismo. Aquilo que o senhor sempre disse, que o Chico falava, se soubesse o que queria encontrar, não começava a estudar Evangelho. Exatamente. É esse medo. Ele não mostrou que estava com medo, mas tem uns que tem. Fala, Beth. Nós fazemos pessoalmente uma diferença na obrigação. Pessoalmente, eu estou tentando mudar esse verbo, eu substituo obrigação. Eu acho que obrigação ainda está na água da ciência do bem. Quando eu oro, eu deveria orar por espontaneidade, por já estar consciente da necessidade de eu elevar minha sintonia para entrar em contato com Deus. Então, pessoalmente, eu não gosto, mas eu tenho obrigação de orar, obrigação de ajudar, talvez seja até os primeiros passos da consciência ainda, seja da humanidade, da consciência estética, né? Quando eu percebo, por espontaneidade, que a oração me eleva, e nessa elevação, entrando em sintonia, eu posso amar o próximo de uma maneira mais simples, espontânea, sem obrigação, devido à inspiração diária. Ele fala que amar ao próximo, no nosso estado sentido, é prestar atenção no próximo com 5 sentidos. O professor falou aí nas palavras, né? Então nós precisamos saber se nós estamos nos amando, prestando atenção em nós com 5 sentidos, né? Cuidado, o que ouve, o que fala, o que vê. E se estamos prestando atenção ao próximo com 5 sentidos, porque muitas vezes nós não olhamos o próximo, olhamos, mas não enxergamos. Escutando, mas não ouvimos. Não temos o tato, não há o abraço, não há a transfusão de energia, né? Não há fala, não a fala de autoridade, mas a fala de cooperação. Então, para amar o próximo no estágio em que eu estou, pessoalmente, eu estou tentando amar o próximo em mim mesmo com 5 sentidos, mas não no sentido de obrigação, mas no sentido da espontaneidade. Nós estamos lidando no assunto hoje, com esse que a Beth está trazendo. É um assunto, por mais que a gente bate nele aqui, não tem como transferi-lo de modo global num processo de evangelização de massa. Tem pessoas que nesse mecanismo de amor, eles se abrem. Ora, uma das coisas complexas, essa dinâmica desse amor. Por quê? Porque ele varia o infinito. Ele não pode estar fora de nós, Beto. Ele tem que estar aqui. Porque ele é irradiante, ele alimenta. Certo? Uma pessoa que gosta muito de você. E que chega num ponto que quer te hipervalorizar. Está fazendo é porque irradia do amor dele, não. Ele está falando para você, Beto, você ficou satisfeito? Ficou satisfeito?
Esse, para que for satisfeito, pode ser uma linha de manifestação do bem-estar dele, da felicidade dele, da emissão de amor dele para com você, não pode? Vê se eu sorriso, nem precisa ficar perguntando, não. Ficou alegre, ficou feliz. Mas quando a pessoa, você ficou feliz? Ficou satisfeita? Eu fiz para te ajudar, porque você gosta disso. Quer dizer, isso é mais seco do que não gostar. Não sei se vocês entenderam isso. Por isso que o assunto é difícil, esse assunto que estamos discutindo hoje. A árvore da vida é amor na dinâmica. Certo? Porque a pessoa, então, nesse mecanismo do vai e vem, desse fluxo e refluxo dos mecanismos, ele dá muito disso. Você pode analisar. Quando começa a acontecer isto, você nota nas entrelinhas que não há uma gratificação, não há uma linha, a pessoa está fazendo por obrigação. É o vizinho, é um amigo dentro de casa, é o pai, o filho, sei lá. Está fazendo por obrigação. E esse fazer por obrigação, depois que o amor toca o coração, é preciso falar, não quero, não faço não. Isso. Entendeu? Para a sensibilidade de cada qual. Tem uns que não precisa disso. Ainda tem pudim em cima do outro que se escravizou para atendê-lo. Mas é preciso aprender, mas isso não se aprende. Aí não é aprendizado de fora para dentro. É vibração de dentro para fora. Quem queria falar no cantinho ali, nesse meio, recebe não. Está relacionando o amor com o conhecimento, eu posso falar o seguinte, que a gente deve sempre tentar fazer do conhecimento um instrumento de operacionalizar o amor. Esse que é o ideal, que é o que eu te entendi. Certo? É que você realmente operacionaliza, mas não é querendo... Se você quiser dar forma ao que você está sentindo, fica complicado. É igualzinho você vestir uma entidade desencarnada com a veste de fora para dentro, é vestindo ele pela elaboração mental dele, do que aquela veste que ele expressa naturalmente por irradiação de dentro para fora, que é amor. Então você não tem que se preocupar muito em ficar formalizando o amor, não. Formalizando. Não quer dizer que você não possa preocupar. Você vai dar uma flor para alguém, você vai procurar aquela flor, você sente que a pessoa gosta, não é isso? Mas não quer dizer que tem que ser com tanta preocupação, porque ele é irradiante, ele não é de formalização. Só um bocadinho. Fala. Tem uma questão aqui que é do centro, seu Honório. No versículo 9 desse capítulo 2, Deus fez brotar da terra e no meio do jardim está a árvore da vida. Aí o senhor trouxe lá no capítulo 3 a palavra de Eva, que ela colocou assim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Meio do interesse da pessoa, é diferente. Então eu tô, não sei se me perdoe os amigos, mas a gente pode deduzir que essa árvore é a mesma. É só uma questão do centro? Questão do enfoque. Então, dependendo da vibração, a árvore da vida vira a árvore do centro. Eu não quis comentar isso por enquanto, para não pôr o pessoal perdido, né? Mas o meio do jardim, o jardim ambiente é uma coisa, o jardim intrínseco é esse. Para você, o intelecto manda tudo na sua vida, o outro, o sentimento manda. E o outro, as forças que operam, conjugadas. Então, para que só está na base do interesse da lei de justiça, o centro do jardim dele é a árvore da ciência do bem e do mal. Só uma coisinha. No final do livro Boa Nova, quando os mártires estão entrando lá no círculo, e Maria Santíssima, quando ela desencarna, ela vai ensinar a canção ali que vai transformar aquele sacrifício em algo alegre. É isso a manifestação da árvore da vida? Sem dúvida alguma. Esse amor mesmo. Amor mesmo. Então o que acontece? Nós estamos fazendo um trabalho de transubstanciação. Transubstanciação quer dizer que a árvore ela não seja apenas uma alimentação de fora para dentro da justiça do conhecimento. Que ela seja uma árvore que você sustenta a pessoa e que esse amor irradiante identifica na profundidade de sua alma o potencial do seu amor. Então há uma alimentação recíproca. Isso não é fácil. Mas nós estamos aqui estudando, analisando, não para conhecer isso que é relativo, mas para poder sentir isso. Porque não é difícil. Na hora que isso aparece, fica mais simples. Vamos lá.
Em João 8, aqui, no capítulo 8, 31, ele fala conhecereis a verdade libertará. Ele fala, se permaneceres no meu, na minha palavra, né? Verdadeiramente vereis, tereis um discípulo. Não é isso? O que eu quero saber é o seguinte, não acreditando que eu sou o caminho, a verdade, a vida. Quando Jesus, no livro Consolador pergunta, quando Jesus construiu a instituição, constituiu o nosso órgão, se ele comparou isso com outros órgãos, se ele viu isso em outro lugar. Então a pergunta é o seguinte, não há então como evoluir sem a reflexão mental. Ou seja, Jesus não poderia ter construído, poderia ter construído um órgão evoluído, do nada, vamos dizer, para a nossa evolução. A pergunta então é assim, só evoluir pelo caminho, verdade e a vida e pela reflexão? Não, o caminho, verdade e vida é uma manifestação dessa evolução. E diz os Espíritos que a reflexão mental está no alicerce da vida. Então nós nos refletimos uns com os outros. Só que a criatura pode apresentar um copo com água e você refletiu essa água como matar a sua sede. E tem um que pode pegar essa água assim, mas essa água está abençoada. O reflexo foi diferente. Então a reflexão está no alicerce da vida. E na hora que ele fala assim, essa água está abençoada, e o outro pôs um veneno mental nela, nessa hora um amigo espiritual vem cá e neutraliza esse veneno. Entenderam? Se tiver mérito. Se tiver que passar pela experiência, ele vai engolir uma dosezinha de veneno para digerir depois. Isso significa reflexão. Você situou aí. Então nós vivemos no plano interativo. Só que a responsabilidade de identificação ou de interação do reflexo corre por conta de cada um. Agora, como nós não estamos entregue uns aos outros, porque nós somos ainda ovelhas desinformadas, então se uma criatura, por exemplo, está complicada em prestar um benefício, se o que for receber o benefício tem complicações, deixa corre por conta da necessidade. Se não tem, os espíritos colocam um anteparo e não tem nada que chegue nele. Por isso que é bom a gente cuidar com carinho da nossa parte. Não, eu queria que você voltasse, é naquela questão daquele que está emitindo um amor, que fala assim, faz um elogio, né? Estou te dando isso aqui, mas é isso que eu comentou. Eu quero saber a postura daquele que está recebendo. Ele vai receber se ele não tem esse conhecimento, recebeu com tranquilidade. Não, mas ele percebeu que isso não é verdade. Mas isso acontece muito. Pois é, e a postura dele? A postura dele tem que ser o amor que ele possa irradiar. No mínimo incompreensão. No mínimo incompreensão. Na incompreensão. No mínimo compreender. Entendendo? E recolher. Obrigado. E recolher. Ter humildade, porque aí vai ser convocado na humildade, que é o que é capaz de colocar à frente a dureza de coração, a manifestação infeliz. Mas tem gente que não vê essas coisas não. Vive nisso a vida inteira. Nós temos gente fazendo boda de ouro aí, de diamante, e aconteceu entre eles isso. Não houve amor repetido entre um lado e o outro. Porque a gente conhece. Quem avança sabe se é amor ou se é apenas uma história. Agora, quem ama, administra, né? Quem não ama, sofre. Pois, gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer umas duas. Eu quero uns 10 minutos para poder fazer um fecho disso aqui. Vamos lá. O senhor falou sobre a terra, referência à terra, a raiz, né? A copa, a sublimação. O senhor poderia falar um pouco do trono? Vou tentar. Então nós vamos, nesses minutinhos aqui, não quer dizer que eu não possa perguntar daqui a pouco. São duas árvores que o Adriano já colocou um punhado de cor na cabeça de vocês aí. São duas, pode ser uma só. Então são duas linhas, sendo que uma é caminho da outra e elas possam se interagir. O centro nós é que elegemos. Qual está no centro dos nossos interesses? A árvore da vida ou a árvore da ciência do bem e do mal?
Porque tem muita gente que já passou por Moisés, por Jesus, está na doutrina, mas ainda é mosaico. Certo? Tudo é tirar uma casquinha. Coisa pior que tem quando nós encontramos com alguém. Lá vem o justiceiro. Não faz nada, isso é perigoso, gente. Porque nós criamos, além de não alimentarmos, nós ainda cortamos até a linha da simpatia, que é a agradabilidade que o Evangelho, que a doutrina propõe. Deu para entender isso? Se nós não pudermos ser agradáveis, entra o outro lado falado aqui hoje. Pelo menos tentar não desagradar. E aquele que fica só justiçando, desagrada. Então é preciso ter esse cuidado, desativar o coração para que a nossa vida possa fluir, a gente vai treinando a realizar o trabalho. Então, a árvore da vida no meio do jardim. Então essa árvore da vida, na concepção de Deus para cá, ela está sempre no meio. Porque ela é uma concepção natural, uma conclusão, uma consequência natural do conhecimento ao lado do amor. Essa que nós temos que captar agora. Em pleno exercício do fora da caridade, nossa salvação é essa. Esse meio aí, dizendo equilíbrio? Como é que é? Esse meio conjugando com equilíbrio? Com equilíbrio. Esse meio é equilíbrio. Define ponto de referência. Ali está o centro de observação. E ali está o centro de irradiação. Centro é emissor e receptor de interesses. Então, dentro desta órbita, nós vamos observar que certamente, na medida que nós penetramos no conhecimento, certamente morreremos. Essa morte não é a morte finalística. Há uma relatividade de vida como uma relatividade de morte. Será que eu estou me fazendo compreendido ou estou mudando a concepção de morte no universo? Tá bem. Então há concepção. Tem gente que está morto por dinheiro, ou está morto para afetividade, ou está morto para a saúde, ou está morto para conhecer, ou está morto para aquilo, ou para aquilo outro. Não tem isso aí? Sim. Então é nível da relatividade. Por quê? Porque queiramos ou não, quando o conhecimento nos bate, nós tivemos um tropeço entre o que somos e o que necessitamos ser. Não tem um tropeço aí? Um balanço? Gera um conflito. Se eu estou animando a minha vida nos territórios do amor, eu faço o que o jogador de gol no futebol faz, aprende a amortecer o impacto da bola. Não é assim? Ele não põe o peito lá para receber, que ele vai com ela lá para dentro do gol. Ele tem um sistema de amortecimento. Então, quando nós temos amor representando a sustentação intrínseca da personalidade, esse amor absorve. Ele é capaz de dizer o seguinte: isso é importante para mim, mas eu não sou capaz de fazer ainda, mas vou lutar para fazer. Entenderam? Aí a morte vai ficando cada vez mais periférica, cada vez mais suave o impacto. Porque quando um mecanismo de instrução gera um estado de alteração psicológica ou espiritual, é sinal de progresso. Perceberam? O progresso não se dá com a rotina. Guardemos isso, rotina não progride ninguém. Rotina experimenta as pessoas. Rotina fixa reflexos pelo processo repetitivo que ela encerra nela própria. Então meu serviço, minha vida é essa: de manhã acordo 6 horas, pego o ônibus, eu pego o carro, assino o ponto às 8, às 9 faço isso, isso é rotina. Mas o dia que vem o espeto de um acontecimento extra rotina, a pessoa briga, fala que vai de demissão, que está muito serviço muito difícil, está muito pesado, ele reage negativamente. Então é preciso saber o papel de cada alteração de rotina. Na medida que a gente entra num processo como nós estamos elegendo aqui, de ser úteis, tentar melhorar as nossas posturas pessoais, nós começamos a viver até em sufoco. É isso, Freitas? A quebra de rotina vem, até no caminho de uma quebra vem outra quebrando que está quebrada, né? E já vem, você fala, não, por aqui eu tenho que dar uma voltinha aqui ainda.
Então você não sabe se você faz uma, duas ou três coisas. Onde eu tenho comentado aqui que o nosso momento é das prioridades. Quem está amarrado na rotina vai sofrer muito. Vai sofrer muito. Ele não pode perder de vista o que a rotina propõe, levar aos objetivos do trabalho. Senão ele vai ser despedido no campo profissional, vai ficar desiludido no campo interior. Então, dentro disso, o que tem que fazer? Tem que usar a prudência. Então, nós vamos dizer que hoje o momento é das prioridades e para determinadas pessoas, as prioridades das prioridades. Porque o momento é de transição. Transição. Nós estamos a caminho rápido da passagem por esse trâmite infeliz, sofrido, doloroso que nós estamos vivendo. Nós estamos reencontrando com episódios que representam repulsa e resistência uns com os outros, não estão? E atrás desses mesmos que são resistências e repulsa, nós olhamos nos olhos e falamos como essa criatura é importante para mim. Como essa criatura é importante para mim. Como eu amo essa criatura. Aí quando a pessoa dá campo ao passado ditor, está diante de um verdadeiro Judas da traição. Ou está diante de um verdadeiro verdugo do passado dele. Mas se ele começa a notar a engrenagem evolucional, ele começa a ter tranquilidade e paz. E tudo se desenvolve com naturalidade. Então temos que aprender a desmontar as resistências. Porque no conhecimento que vai emergindo desses impactos, nós vamos ter inicialmente uma alimentação da árvore da ciência do bem e do mal. E se soubermos aproveitar com inteligência, ela se transubstancia em árvore da vida. E vida é para aniquilar a morte. Vida é uma inoculação natural que evita a morte. E assim sucessivamente. Nessa quebra de rotina, podemos relacionar com a palavra do bom samaritano, o sacerdote levita faltaram dentro da rotina. O samaritano fez viagem, tinha um objetivo, mas ele quebrou. Deu tempo, atendeu o companheiro, depois foi. Nós temos que ter em conta, em face que está trazendo o homem do bom samaritano, é que nós temos que ir aprendendo lenta e gradativamente, com o pé no chão e inteligência, a miscigenar amor em toda resistência, em toda reação nossa, em todo acontecimento. Agora, se eu trouxer o amor em todo acontecimento e me naufragar nele, eu sou sentimentalista. Faço coisa que não devo. Alimento a irreflexão ou alimento a delinquência. Não é fácil. Nós estamos hoje trabalhando com áreas dificílimas. Só um bocadinho. Áreas dificílimas. Agora, a gente começa num processo de preferência nas deduções. Sumiu a caneta aqui na mesa. Aí eu entro assim, alguém roubou. Eu não falo essa informação não, porque eu não uso mais. Mas a mente funcionou assim, né? Levaram a caneta. Em segundo vem assim, o assusto. Alguém deve ter pego na advertência, não é isso? Não pode acontecer? Vai notar aqui. Certo? Aí se eu noto que toda a minha reação, roubar a caneta, como é que eu vou falar em amor, gente? Se minha reação ainda está debaixo do crime. Então eu tenho preferido, mesmo quando vem de cara assim, a pena máxima, pelo delito máximo, eu pego isso e ponho no último lugar. Sem perder a linha de referência dele. Senão eu me entrego a um processo complicado. Porque eu costumo dizer, pessoalmente, ouço as pessoas contando verdadeiras lorotas, que é a expressão da gíria. Fantasia total. Eu fico olhando assim, mas posso. Porque ela está vivendo dentro da fantasia. Eu vou falar, para com essa brincadeira aí, tá vendo? Não? Ela vem chorando, com um lenço na mão, está chorando dentro da fantasia, leita. Eu que não posso engolir aquilo como fantasia. Como verdade. Ou como, aliás, exatamente, como verdade. Não posso receber isso como verdade. Então, no final, eu falo,
Eu posso até despedir da pessoa assim, vai em paz, confiança, procura ser muito tranquila, muito autêntica nos seus pensamentos, muito correta nas suas decisões. Ela foi embora. Pode chegar lá e falar, nossa, correta, autêntica. Esse negócio tá meio estranho, não é isso? A gente recebia, o pessoal ia no Chico, recebia essas comunicações, mas ele nunca virou para essa pessoa e ia dizer, nem eu vou fazer isso. Ah, para com essa mentirada aí, você veio aqui para conversar, o quê? Rolar besteira comigo, acha que eu sou bom? Aí eu fui para a aula da ciência do bem e do mal. Aí entrei na luta. E ela saiu sorrindo e eu fiquei no travesseiro lá, meu Deus, devia ter sido mais calmo, não sei o quê. Aí, ingerido fruto, pernicioso. Então são detalhes no que diz respeito, porque a árvore surgiu aqui definindo emissão e recepção, interação entre os seres. É assim que nós aprendemos. Então vamos estar tranquilos, porque nós já estamos nesse contexto aqui. Faz brincadeira, né? Porque os Espíritos definem que se instruir-se, mas a gente esquece do amai-vos antes do instruir-se. O que significa? Haja com prudência, haja com amor. Então, dentro desse raciocínio, notar que vão precisar de alimentar da árvore da ciência do bem e do mal, mas é preciso valorizar a árvore da vida para a gente ser mais felizes ou menos sofridos, menos entristecidos. Mais alguma pergunta? Temos 2 ou 3 minutos. Querida Tenório, quando o conhecimento é assim, uma coisa assim, bem perigosa para nós, né? Quando eu passei a buscar um conhecimento, um pouquinho de tudo, um pouquinho de conhecimento, eu cheguei perto e falei, Tenório, eu estou tendo um sonho que a parede vai diminuindo, eu estou num quadrado, e ela só está diminuindo, eu estou achando que eu vou morrer breve. Aí o senhor falou assim, às vezes não é isso, Marlene, isso pode ser outra coisa. Então agora falando do conhecimento, agora que eu estou percebendo que essa parede foi encolhendo, me abrindo uma nova dimensão, para uma nova vida. Isso. E o cuidado que a gente tem daquele que está acompanhando a gente de perto, é que a gente põe aquela pessoa tão alto, acha que eu tenho um conhecimento profundo de tudo, que quando a gente começa a ter um conhecimento, a gente passa a enxergar aqueles seres que estão, assim, a dificuldade de cada um. E o cuidado que a gente tem de não cair assim, não passar isso para aquelas pessoas, né? Quase que eu tentei passar, sabe? Mas graças a Deus eu enxerguei em tempo, e agora que está chegando aí a cada momento nós damos uma descobertazinha dessa, já melhoramos, né? Mais alguém? Senhor, eu acho que nós ainda não temos condições de notificar a árvore da vida, né? O melhor é que a gente tenha tido uma iniciativa, uma ação de amor, mas a gente acaba titulando um pouco, né? Por enquanto nós estamos ainda nos testes, nos planos experimentais, da aprendizagem. Mas já podemos fazer muito, podemos investir mais na árvore da vida do que nós estamos investindo. Eu acredito que sim. Para efeito de amar o próximo, primeiramente ele compreender o próximo, para que haja profundeza de amor. Sem dúvida. A compreensão é uma expressão maravilhosa que nós não podemos descuidar. Pode ver. O amor é ação. O amor você pode analisá-lo numa tese filosófica e radiante do universo. E ele tem que ser dinamizado, tem que ser aplicado. E que nós somos luz. Então, quando as pessoas fogem desse amor, ele está deixando a luz debaixo do deles. Sem dúvida. Ele não está deixando irradiar. Perfeito, ótimo. Podemos encerrar? Vocês hoje foram... Não foi brincadeira, não. Questão 791 do livro do Espírito. Colaboração aqui de final de reunião. 791. Questão 791 da Lei do Progresso. Apurar-se-á algum dia a civilização de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Tudo bem. Vamos agradecer a Deus e lembrar vocês que na semana que vem nós vamos dar um recesso
porque inclusive vai nos ajudar, que nós vamos aproveitar esse feriado para poder dar umas aceleradas aqui nos trabalhos, nas arrumações que nós estamos fazendo aqui na parte física da casa, ok? Vocês aproveitam para refletir sobre as árvores, né? Beleza? Por favor. Senhor da vida, Pai de amor e de bondade, os nossos corações unidos, Senhor, agradecemos essa oportunidade que se renova em nossas vidas. Nós suplicamos, Pai, as bênçãos de Jesus que são canalizadas em nosso favor. Vamos ampliar a nossa percepção, permitindo-nos discernir em todos os momentos da nossa existência aquelas lições imprescindíveis da nossa libertação espiritual. Nos suplicamos, Senhor, auxilia-nos a dulcificar os nossos corações, renovar os nossos ânimos, para que saibamos nos deliciar com os banquetes que nos aguardam na vida maior. Para revelar, Senhor, que as virtudes imprescindíveis, como virtude, paciência, virtude e perseverança, sejam os componentes básicos no piso dos nossos passos, onde quer que a vida nos situa. Que a paz esteja em nossos corações e a partir do ponto central, o jardim da nossa vida pessoal, se irradie paz para a humanidade. Que assim seja. Mas eu prece, rendendo graças a Deus, nosso Pai, pela ajuda que recebida nesta manhã. Nós damos eternamente atividade. Basta todos até 15 dias. Estamos em paz e que o Senhor